O anúncio, caros irmãos e irmãs, desta solenidades móveis do dia de hoje tem um sentido muito especial. Quando Nosso Senhor é oficialmente visitado e ao mesmo tempo apresentado aos povos do mundo através da presença dos três magos, a igreja anuncia aquilo que já está inserido no plano divino, que possibilitou a nós a certeza de que o pecado e a morte não têm a última palavra. E aí anuncia que todo o centro da celebração da nossa vida cristã e a base que sustenta a nossa vida é o mistério de Cristo ressuscitado, precedido pela sua morte, sepultamento e o esplendor glorioso da sua ressurreição. Em torno deste acontecimento, tudo tem o seu significado, tudo está fundamentado, e é em torno desse núcleo central que está toda a vida eclesial. Por isso é que se fez alusão não só às festas de caráter cristocêntrico, mas também aquelas que a ele estão subordinadas. Por exemplo, as festas da Santa Mãe de Deus, dos apóstolos, na comemoração dos santos e na celebração dos fiéis defuntos, a igreja celebra também este grande acontecimento, no qual Jesus Cristo venceu o pecado e a morte. E o mais significativo é que a cada domingo, Páscoa semanal, a igreja torna presente este grande acontecimento. É por isso que todo domingo nós nos reunimos aqui para celebrar a Páscoa do Senhor. E diariamente o fazemos na celebração da Santa Missa Diária. Então, este acontecimento hoje anunciado na data móvel deste ano, que será 20 de abril, é o núcleo, o sol de toda a nossa fé cristã. Passemos agora à peculiaridade de hoje, que é justamente a solenidade da Epifania do Senhor. A festa da Epifania, que antes de chegar a Roma, já existia no Oriente e em algumas igrejas do Ocidente, parece ter tido por origem a festa do Natal. O dia 6 de janeiro era para as igrejas pouco mais ou menos que o Natal, a 25 de dezembro, como para a igreja romana. Introduzido em Roma na segunda metade do século IV, esta festa se tornou um cumprimento, digamos assim, deixe-me ver se eu encontro a palavra, um desdobramento da festa do Natal, partindo-se da seguinte situação: Jesus nasce segundo a carne naquela noite de 24, 25 de dezembro, dia 24 para o dia 25, mas como que permanece ainda na simplicidade da sua humanidade. É com a visita dos magos que a repercussão do seu nascimento é como uma grande luz que se infunde sobre a terra, que ilumina toda a terra, através de três personagens que, de alguma forma, personificam os continentes habitados e que acorrem a nosso Senhor. Pois nós veremos aqui uma palavra de Santo Ambrósio, de Santo Agostinho, sobre esse acontecimento da Epifania. Mas seria mais ou menos assim. É uma festa de apresentação da manifestação do Senhor
a da Epifania, que hoje nós celebramos. A Igreja celebra neste dia este acontecimento singular da manifestação de Nosso Senhor aos povos. São Leão Magno, que exerceu o episcopado e depois o pontificado como sucessor de Pedro, ainda no século V, e com ele toda a tradição cristã, viu nos magos as primícias da gentilidade. E aqui, gentilidade se entende como os povos vindos do paganismo, que desconheciam o mistério de Cristo. Eles trazem atrás de si, diz São Leão Magno, os povos do universo. Por isso o mistério da Epifania abarca toda a história do mundo. É um mistério que os magos indicaram e o começo mais do que depois se desenvolveria à medida em que a Igreja se espalhava por todo o mundo. É muito significativa essa expressão, essa interpretação de São Leão Magno relacionado à visita dos magos. Na primeira leitura desta Santa Missa, o texto canta a glória de Jerusalém renovada, figura da Jerusalém nova, descida do céu. A visão universalista que apresenta corresponde à realidade da Igreja, que tem uma missão universal. A salvação de Deus se estende a todos os povos da terra, impelindo-o a trilhar o caminho da justiça. Iluminada pela presença do Senhor Jesus, torna-se o lugar de paz e convergência do caminho das nações. É interessante que a palavra trevas fez por outra, mas sobretudo nesta perícope do profeta Isaías, escolhida para hoje. Em outra perícope, escolhida para a noite do Natal, há sempre esta expressão: povo que andava nas trevas viu uma grande luz, como hoje aqueles que estavam caminhando nas trevas, a terra toda estava coberta em trevas, agora se acende uma luz que a guiará permanentemente. A menção aos povos do Oriente nos apresenta de alguma forma que os tesouros trazidos dali manifestarão a adesão de todos ao menino que nasce como rei. Os produtos que trazem fazem lembrar o que nos relata Mateus, a vinda dos magos do Oriente, que oferecem ouro, incenso e mirra. E a belíssima interpretação já conhecida por nós, que posteriormente os padres da Igreja fizeram. Na carta aos Efésios, São Paulo define em que consiste o mistério. Os gentios, ou os pagãos, que vêm à Igreja, estão em pé de igualdade com os judeus. Não há lugar para cristãos de primeira e de segunda. Os gentios vêm a ser co-herdeiros e participam da promessa. São membros mesmo do corpo do Senhor. Herdeiros do sentimento classista dos judeus e gregos romanos, distinguem-se hoje em seu binômio dualista, os povos, as raças e as culturas. Então, todo
o orbe terrarum, ou seja, é partícipe, é convidado a receber a salvação de Deus. Então, do Oriente ao Ocidente, do Norte ao Sul, o primeiro e o terceiro mundo, o desenvolvimento de um lado e o subdesenvolvimento de outro, ricos de um lado e pobres de outro, homens e mulheres, brancos e negros, capitalismo e socialismo, ou seja, a universalidade da salvação abarca a todos. Porém, o grande elemento fundamental nesta hora é entendermos que a salvação gratuita oferecida a todos requer de nós sempre e permanentemente um processo de conversão. E aí nós entendemos quais sistemas precisam sofrer dentro de si mesmo um aprimoramento da vivência cristã. Que a pessoa seja valorizada, que seja amada e não seja um simples elemento produtor ou consumidor. E aí, cada um desses sistemas terá consigo que passar por um processo de conversão. É a universalidade da salvação gratuita oferecida a todos os povos. O Evangelho já conhecido, sempre proclamado nesta oportunidade, nos lembra que toda vez que nos unimos ao mal, era praxe que os magos se hospedassem com os reis, reis hospedassem reis. Por isso, quando guiados pela estrela, eles estiveram no palácio de Herodes, que não sabia deste acontecimento. E por isso quis saber exatamente de que se tratava. Tanto é que recomenda uma verdadeira varredura entre os sábios, especialistas em leis, intérpretes, para precisar o nascimento do menino. Os magos já afirmaram que em Belém, como está escrito, tu Belém de Éfrata, como ouvimos. Mas aquela indagação de Herodes, sabia Deus somente o que passava no seu coração. Os presentes e o próprio gesto dos magos naquele momento foram vistos ao longo da história da igreja com algumas interpretações. Eu selecionei aqui algumas para nós hoje. Tertuliano, por exemplo, via nas ofertas dos magos símbolo do reconhecimento de quem era Jesus. Jesus recebe o ouro de rei, o incenso como Deus e uma resina aromática, que é a mirra, como homem. Santo Ambrósio fixa que os magos vão pelo caminho e voltam por outro caminho. Regressam por outro caminho, caminhos melhores, depois do encontro com Jesus. Depois do encontro com Jesus, eles abominam o mal. O trato feito com Herodes está completamente desfeito. Bela essa interpretação de Santo Ambrósio. Depois do encontro pessoal com Jesus, nós nos tornamos outra pessoa. Depois, Santo Agostinho vê nos magos as primícias da gentilidade, como nós falamos, ou seja, aqueles que são também herdeiros da salvação. Os magos personificariam naquela oportunidade os 3 continentes habitados da terra e que iriam visitar nosso Senhor. Mas ainda hoje os comentadores retomam, atualizam os temas do relato. Cristo como verdadeira luz, caminho dos pagãos para Cristo. O próprio relato encerra grande alcance teológico. Jesus é o verdadeiro rei que merece ser procurado e adorado por todos os povos. Mas naquele momento em que os magos chegam e veem
quando saem do palácio de Herodes e encontram e veem novamente a estrela, eles sentem uma grande alegria. Nós, quando estamos conectados com o mal, não conseguimos mais ver o esplendor de Deus na nossa vida. Aí nós vamos partir para aquelas nossas opções intimistas, egoístas, arrogantes e que estão impregnadas do mal. Quando nós nos afastamos do mal, o esplendor da luz de Deus é infundido em nossa vida, como se nós olhássemos e víssemos a grandeza da luz divina em nossa vida. Foi isso a atitude dos magos. Enquanto estavam com Herodes, a estrela desapareceu. Eles só vão ver a estrela depois que se desligam da influência herodiana, que tinha no seu coração o mar diabólico de todos os planos do contexto, a matança de todos os meninos de 2 anos de idade para baixo. Nós já sabemos que isso estava plantado no coração de Herodes, porque achava que Jesus Cristo ia ser um rei político, ia crescer em influência, ia destronar Herodes com todo o seu poder. O caminho de nosso Senhor é o caminho da humildade. É sempre bom que entendamos isto, que tenhamos isto presente em nossa vida, para quando exercermos qualquer função, por mais alta que seja, não perdermos a grandeza da humildade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje vamos recitar o credo niceno-constantinopolitano, conforme está aí no